Aleluia! Eu não sei se vocês conseguem ver aqui o Natal. Eu não sei se vocês conseguem ver assim à primeira vista, mas eu gostaria de que nós meditássemos exatamente naquilo que João está aqui a dizer. Quando João está a falar acerca do verbo, da palavra, ele está a falar acerca de Jesus. Ele está a dizer que Jesus, ele não é uma coisa pequena. Ele está dizendo que Jesus é alguém que existia desde o princípio. Ainda antes que as coisas fossem formadas, ele já existia. Aleluia! Glória a Deus. Jesus era o próprio Deus. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos a falar do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. De alguém que é eterno. De alguém que não conhece nem princípio nem fim. Ele é o Alfa e o Ômega. Aleluia. Mas João está dizendo que este que é todo poderoso, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que merece toda a glória, que merece toda a honra, ele se fez carne. Como é que alguém que tem todo o poder, tem toda a glória, tem toda a divindade nele, escolhe ser homem? Eu vou me tornar carne. E nós podemos imaginar, ok, então se ele vai ser carne, então ele sendo tão poderoso, ele sendo tão grande, tão maravilhoso, ele vai nascer no maior país, na maior cidade. E vocês sabem que o maior império, o império que reinava naquele lugar era o Império Romano. E a cidade principal era a cidade de Roma. E foi aí que Jesus decidiu nascer. Não foi. Aleluia! Jesus foi nascer numa nação que era oprimida, numa nação que estava ocupada. Numa nação onde eles não tinham a última palavra, onde eles não decidiam as suas vidas. Quem decidiu é o Império Romano, mas Jesus vai nascer em Israel. Aleluia. Mas então ele vai nascer na capital, vai nascer na principal cidade. Vai nascer em Jerusalém. Não, também não. Não vai nascer na principal cidade, não. Ele vai nascer na capital, mas da mais pequena tribo de Israel. Que é na tribo de Efraim, numa cidade chamada Belém. E vai nascer na linhagem de alguém que vem de Nazaré. E Nazaré é uma cidade que tem uma péssima reputação em Israel. Porque dizem que foi lá que nasceu o profeta que foi o grande traidor de Israel, chamado Jonas. Porque Deus falou com Jonas que era para ele ir até Nínive, que era para trazer uma mensagem de arrependimento. E ele não queria ir para lá porque ele sabia que não, Nínive não merece arrependimento porque eles são nossos inimigos. Então eu não posso ir para lá, Deus, eu não vou fazer isso. Eu não vou lá pregar arrependimento porque essa nação é muito forte, eu não vou para lá falar. Então, Nazaré, a partir desse momento, ela ficou com essa má reputação. E Jesus vai nascer exatamente de alguém que vem dessa linhagem e na mais pequena cidade. Então nós vemos alguém que vem desde a sua glória e vai se humilhando, e a gente vai vendo que vai para um lugar cada vez pior. Vai se colocando num lugar cada vez mais inferior. E a gente vê que ele nasce, e nós já ouvimos aqui o pastor Gilmar a falar, na palavra introdutória, que desde que ele nasceu, sempre houve quem o quisesse matar. Ele ainda não tinha nascido, e a revelação já tinha sido dada aos magos, e já havia aquele desejo, não, a gente tem que acabar com esse que vem aí.
E o mais engraçado é que quem queria matá-lo era alguém que era o rei daquela província que estava ocupada, ou seja, alguém que não tinha sequer autoridade para reinar, era um rei de ficção, mas estava com medo de perder o seu lugar de ficção para um bebê que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores, que tem todo o poder. Glória a Deus. E a gente fica a pensar, mas que coisa ridícula então esse Herodes. Mas ele não foi o único, porque Jesus foi crescendo, foi se desenvolvendo, e ele continuava com a mesma natureza que ele tinha. Quando a palavra de Deus diz que ele se fez carne, ele não deixou de ser Deus, mas ele pura e simplesmente aceitou ser encaixado neste recipiente que nós chamamos de corpo. E ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo como homem. E a gente pensa, mas ele veio, pelo menos ele ficou com um corpo lindo. Ele era o Cauã Raymond. Ele era o homem mais lindo que havia, porque ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele é lindo, Deus é lindo. Então Jesus era lindo? Não era lindo. O profeta Isaías diz que nele não se encontrava nem beleza, nem formosura. Porque aquilo que Jesus veio fazer, ele não veio pegar seguidores através daquilo que era a sua beleza. Ele veio aqui para se revelar e para mostrar às pessoas que cada um podia chegar perto dele. Ele conseguia se identificar com toda a gente. Porque vocês sabem como é que a gente reage quando a gente vê alguém bonito, não é? A gente fica assim, uau! Eu nem sei se eu vou lá falar com ele. Eu nem sei se vou lá falar com ela. A gente ficamos todos envergonhados, a gente não sente aquela confiança de chegar perto. Mas Jesus, ele tornou-se a pessoa mais humilde, a pessoa mais simples, aquela pessoa que a gente sabe que a gente pode confiar. Sabem aquele amigo feio que a gente leva para as festas, que é para a gente parecer que é bonito? Era Jesus. E ele não se importava, ele estava disposto a isso. E a gente fica-se a perguntar, mas porquê é que ele saiu da sua glória? Porquê é que ele saiu de um lugar onde toda a gente o adorava, para um lugar onde o perseguem, para um lugar onde o humilham, ou para um lugar onde andam atrás dele a tentar matá-lo? Porque ele queria saber como é que a gente se sente. A palavra de Deus diz que Jesus, ele andava no nosso meio, andava no meio das pessoas, e a palavra de Deus diz que ele se movia de íntima compaixão. Eu não sei se vocês conseguem entender o que é sentir compaixão de alguém. Mas a palavra paixão, e eu não sei, vocês já viram o filme Paixão de Cristo? Aleluia. É um filme de amor. Mas o título diz paixão. Paixão não é assim uma coisa de amor e de romance, não é? Mas vocês sabem que paixão, aquilo que significa, aquilo que a palavra paixão significa, de verdade, é sofrimento. Quando a gente diz que alguém está apaixonado, antigamente, quando as pessoas diziam que estavam apaixonadas, significava que estavam a sofrer por amor. Hoje em dia fala-se da paixão, é o desejo de alguém em relação ao outro. O desejo sexual, e não tem nada a ver com isso. E quando se diz aqui que a palavra de Deus diz que Jesus se movia de íntima compaixão, significa que ele sentia o sofrimento das pessoas com quem ele estava. Aleluia. Glória a Jesus. Então todas as pessoas que cruzaram com Jesus, Jesus se movia de íntima compaixão. Então Jesus não veio para aqui ter uma vida fácil. Ele não veio aqui para receber toda a glória, toda a honra. Ele veio aqui para saber como é que nós nos sentimos, aquilo que nós passamos aqui. Os sofrimentos que nós passamos, as dores que nós sentimos, a rejeição que nós sentimos. Ele passou por todas essas coisas. E ele passou por todas essas coisas ao ponto de chegar a ter que dar a sua vida. Eu não sei
qual é que é o desejo que vocês têm quando vocês partirem. Mas eu digo-vos, se eu tiver que partir, eu quero estar vendo as pessoas que eu mais gosto do meu lado. As pessoas que eu mais amo, eu quero elas perto de mim. Eu quero poder vê-las pela última vez, ser a última coisa que eu vejo. Quero estar num lugar onde eu estou sentindo que sou amado, que sou abraçado. Mas não foi isso que Jesus passou. As pessoas que estavam à sua volta eram pessoas que estavam querendo que ele morresse. Que não tinham amor por ele, que o desprezavam, que o ignoravam. E o pastor Gilmar, ele referiu que eles colocaram até na cruz escrito Rei dos Judeus. E a gente fica a pensar, pelo menos reconheceram que ele era Rei dos Judeus. Não, era de zoeira mesmo. Era provocação. Era para que as pessoas vissem e dissessem, olha, aquilo que vocês diziam que era o Rei dos Judeus, olha, tão fantástico que ele é, tão poderoso que ele é, o vosso Rei é top. É o melhor Rei que existe. Vejam o vosso Rei. E quando Jesus, ele antes de expirar, vocês sabem o que é que Jesus disse? Deus meu, por que me desamparaste? E vocês sabem porque é que Jesus disse isso? Porque ele realmente se sentiu desamparado até pelo próprio Deus. E vocês sabem porque é que ele sentiu isso? Para que tu e eu, nós nunca precisássemos de dizer essas palavras alguma vez na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Deus saiu de toda a sua glória através da pessoa bendita de Jesus para se tornar carne. Quando nós estamos celebrando esta quadra, aquilo que nós estamos lembrando é que Deus deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu conforto, onde os anjos cantavam e adoravam, e onde Ele era exaltado, onde Ele era glorificado, para Ele ser humilhado em nosso lugar. Para que nós não sintamos a rejeição da parte de Deus, mas para que nós possamos sentir o abraço de Deus e a proteção de Deus todos os dias. Aleluia! Aqueles que eram os seus discípulos, aqueles que estavam com Ele, eles também o rejeitaram, eles também o desprezaram. Vocês lembram-se o que é que aconteceu com Pedro? Que eles estavam a perguntar, ei, tu também eres um amigo de Jesus, não é? Amigo não, eu mal o conhecia, eu já ouvi falar de Jesus, agora amigo não. Mas em nenhuma destas fases, apesar de toda a rejeição, Jesus sempre teve compaixão pelos outros, mas aquilo que nós vemos é que a humanidade, aqueles que estavam com Ele, nunca ninguém teve compaixão de Jesus. Deus nos amou, mas nós nunca fomos capazes de amar Jesus. Jesus nunca se sentiu amado pela humanidade. Em todo o processo que Ele teve aqui na Terra, aquilo que Ele sentiu foi rejeição, foi afronta, foi decepção, foi traição. Não houve quem ficasse do lado dele todo o momento, abraçando, dizendo, eu estou aqui, eu estou te amando, da mesma maneira que tu me amas, eu te amo de volta. Mas mesmo assim Jesus não desistiu. Aleluia! Mesmo não se sentindo amado de volta, Deus não desistiu. Vocês conseguem ver a dimensão do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus em relação à humanidade? Deus não está sujeito àquilo que se tu o amas de volta ou não amas de volta. Deus não está nem aí porque Ele te ama. Aleluia. Ele está disposto a fazer tudo Glória por ti. a Deus. Ele está disposto a enviar o seu Filho unigênito para morrer no teu lugar. Aleluia! Jesus morreu por todos. Todos! O pastor Gilmar estava a falar que todos nós temos a graça de Deus na nossa vida, todos nós temos a presença de Deus, porque o amor de Deus foi derramado no coração de cada um de nós.
Se nós temos vida, foi porque Deus nos deu essa vida. Aleluia. Nós ficamos a pensar, eu nasci porque foi um acidente. A minha mãe diz que foi um acidente. Ela esqueceu-se de tomar a pílula e ela engravidou e eu nasci, eu estou aqui por acidente. Não foi acidente. Aleluia. Ninguém está aqui por acidente. Glória a Tu Deus. não és o fruto de alguma coisa. Tu foste chamado, tu foste criado por Deus Aleluia. para ser produtor, Glória a Deus. para produzir fruto. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Deus se fez carne. Para que nós possamos viver nesta noção que nós temos um propósito. Que nós somos amados por Deus e que nós temos um propósito. Amém. Santo és tu, Jesus. Glória a Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Do verso 19 até o verso 24, nós vamos ler esta passagem. Fala aos nossos corações, Pai. Revela-te às nossas vidas. Aleluia. Pai Celestial. 1 aos Coríntios, capítulo 9. E eu começar a nossa leitura do verso 19 até o verso 24. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando, e ele diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estiver debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que todos, por todos os meios, chegar à salvação de alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O apóstolo Paulo, ele entendeu aquilo que Jesus veio fazer. Jesus, ele era Deus e ele se tornou homem. Ele fez-se homem. Aleluia. O apóstolo Paulo está aqui a dizer que ele era um homem de Deus, um homem íntegro, mas ele fez-se de muitas coisas. Exatamente porquê? Porque ele entendia que se para alguém alcançar o céu, ele precisava de se tornar como aquelas pessoas com quem ele se relacionava. Aleluia, Jesus. Ele entendeu o Evangelho. Eu só consigo transmitir o Evangelho se eu conseguir fazer na pessoa a quem eu estou evangelizando, se eu sentir íntima compaixão. Aleluia. Se eu conseguir sentir a posição onde ela está. Se eu conseguir me colocar na posição onde a pessoa está. Por isso é que ele diz que ele se tornava servo. Eu fiz-me servo, ele fez-se judeu com os judeus, ele fez-se grego com os gregos. Ele fez aquilo que era necessário para se colocar do outro lado. E quando nós entendemos que é isso que é o Evangelho, é nós sermos capazes de viver como Jesus viveu, que é nos colocarmos no lugar do outro. E vocês sabem, olha, isso não é fazer teatro, isso não é eu fingir que eu entendo, não é eu ser hipócrita e dizer, eu sei aquilo que tu estás sentindo. Não, é eu realmente me colocar na posição do outro. E vocês entendem uma coisa, é que nós não vamos perder a nossa essência, nós não vamos deixar de ser quem nós somos. Da mesma maneira que Jesus não deixou de ser Deus, pelo simples facto de Ele ter se tornado homem. Aleluia. Quando nós nos colocamos na posição do outro, nós não deixamos de ser quem nós somos. Nós, pura e simplesmente, nós conseguimos adquirir a forma dos outros, conseguimos colocar nos olhos dos outros. E isso, se vocês sabem o que é que isso significa, tem uma palavra para definir isso. Chama-se amor.
Quando nós somos capazes de nos colocar na posição do outro, isso significa amor. Porque foi isso que Deus fez por nós. Ele nos amou, Ele se tornou igual a nós. Ele se colocou na nossa posição. Quando nós queremos falar de Jesus, quando nós queremos transmitir este Jesus, esta verdade que nós vivemos, esta pessoa maravilhosa que habita em nós e que vive através de nós, aquilo que nós estamos a fazer é nós estamos a colocar-nos na posição dos outros, para que os outros consigam ver Deus através da nossa própria vida, consigam ver a compaixão de alguém que é capaz de se colocar no meu lugar. Porque aquilo que atraía as pessoas a Jesus era esta capacidade que nós tínhamos de conseguir ver alguém que nos consegue ver do nosso interior. Vocês já conseguiram olhar nos olhos de alguém que vocês saibam que eu consigo me identificar com esta pessoa? Eu olho nos olhos desta pessoa e eu sei que esta pessoa me está a entender, esta pessoa está a receber, ela sabe aquilo que eu sinto, ela sabe aquilo que eu estou a passar. E eu pergunto, estamos nós na disposição, nesse desafio, nessa vontade de nós nos colocarmos nessa posição, onde nós nos colocamos na posição do outro? Porque foi esse o desafio que Jesus veio fazer em nosso lugar. Nós não estamos aqui para nós sermos nós próprios, para nós tentarmos fazer a nossa vontade, para nós forçarmos os outros a mudarem de vida, para eu julgar os outros, para eu culpar os outros, para eu dizer que tu não prestas, tu não mereces amor, tu não mereces a misericórdia de Deus, tu não mereces a graça de Deus. Não, nós fomos chamados exatamente pelo contrário. É para nós vermos que todos nós somos merecedores da graça de Deus. Aleluia. Todos nós estamos ao alcance da graça de Deus, não por mérito próprio, mas porque Deus nos amou a todos. Aleluia. Sem exceção. Aleluia. Não importa aquilo que tu fizeste, não importa o teu passado, não importa aquilo que tu fizeste, aquilo que tu achas que não merece perdão, aquilo que tu achas que não és merecedor do amor de Deus. Eu digo que nenhum de nós é merecedor desse amor. Amém. Não é por isso. O pastor Gilmar já falou, é pela graça de Deus, é um favor imerecido. Aleluia. Nenhum de nós merece, mas todos nós estamos ao alcance disso. Amém. Ele não quer que tu te sintas isolado, que tu te sintas triste. Ele não quer que tu chegues à tua casa hoje à noite e tu digas assim: Deus meu, porque é que tu me desamparaste? Ou então que tu digas assim: não, Deus não existe, Deus não sabe aquilo que eu estou a sentir. Deus sabe, porque Ele esteve aqui. Aleluia. Ele passou por todas as coisas, tudo aquilo que tu possas sentir, toda a dor, todo o sofrimento que tu possas sentir, Jesus também sentiu. Deus sabe o que é. Tu não estás sozinho, tu não estás abandonado, tu não és negligenciado, tu não és colocado à parte, tu não és separado dos outros, tu não és humilhado pelos outros. Jesus foi humilhado para que tu não sejas mais. Essas dores, esses sofrimentos que a gente passa, não são sofrimentos diretamente nossos, mas foram sofrimentos que Jesus já pagou. Para que nós consigamos sentir essa liberdade de nós podermos nos colocar no lugar dos outros e dizer: eu estou aqui, eu estou contigo, eu sei aquilo que tu estás a passar. E tu não vais passar mais sozinho, tu não vais estar mais sozinho. E vocês sabem das maiores bênçãos que nós temos, é que Jesus não apenas Ele está connosco, mas Ele nos coloca num lugar onde nós temos homens e mulheres que vivem exatamente com o mesmo propósito, com o mesmo amor derramado nos seus corações, e está disposto a te abraçar e te amar exatamente do jeito que tu és, e deixar que Deus trabalhe na tua vida e que te transforme. Amém. Para que tu possas sentir essa liberdade que só Deus pode dar, essa vida que só, essa alegria que só Deus pode dar, essa paz no coração que só Deus pode dar, de tu saberes que a tua vida ela não está limitada apenas ao tempo que tu tens de vida aqui no mundo. Porque ninguém sabe quando vai ser. Agora, uma coisa é certa, e isso é uma coisa que a gente pode escolher: é nunca morrermos, vivermos para sempre.
ou morrermos para sempre. E isso é uma dádiva que Deus nos dá. E essa dádiva é através do conhecimento de Jesus. A gente só consegue este relacionamento com Deus através da pessoa bendita de Jesus. Quando nós entendemos que Deus estava encarnado no próprio Jesus para que eu não precisasse de passar por nenhum problema, por nenhuma dificuldade. Sozinho. Sozinho. Porque problemas e dificuldades nós passamos, sim, mas nós superamos todas elas. Até a própria morte, que é um problema e uma dificuldade que enche a nossa mente e preocupa o nosso coração, esse também é um problema para o qual Jesus tem solução para nós. Aleluia! Então o que é que a gente tem que temer? Do que é que a gente tem que ter medo? De nada. Porquê? Porque Deus se fez carne. Porque Deus se colocou nesta posição para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Eu não sei como é que fica o vosso coração, mas eu acredito que esta palavra, ao mesmo tempo que ela nos liberta e que abre o nosso coração, também nos responsabiliza e nos coloca debaixo do entendimento que eu não posso viver para mim mesmo. Eu não posso estar a olhar para as outras pessoas com os meus olhos. Eu preciso de estar a olhar para as outras pessoas com os olhos de Deus. Porque se eu não consigo sentir compaixão, se eu não consigo entender o sofrimento das outras pessoas, há algo de errado no meu coração, há algo de errado na minha vida, porque significa que eu não estou ligado a Deus. Porque João fala lá na sua carta a dizer que se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, então alguma coisa está mal. Significa que o amor de Deus não está dentro de nós. Significa que nós não estamos ligados a Deus. Porque quando nós estamos ligados a Deus, Deus é amor. Deus vai transmitir esse amor através da nossa vida. Aquilo que é a minha oração nesta noite, aquilo que é o meu desejo, e era aquilo que eu queria transmitir para vocês, é que Deus nos dê este batismo de amor no nosso coração. Aleluia, Jesus. Porque esse amor, ele veio. Aleluia. Na forma de um homem chamado Jesus, que foi rejeitado, que foi humilhado, mas ele nunca desiste de nós, e ele Aleluia. ainda hoje. E ele já não está mais morto, ele já não é mais um Jesus humilhado, ele já não é mais um Jesus crucificado. Ele está sentado à direita. Aleluia! E ele podia ter apagado as marcas. Mas não, ele faz questão de lembrar. Vocês lembram? Vocês lembram-se? Vocês rejeitaram, mas eu amo-vos uma vez. E isso aqui é sinal de vitória. Quando Jesus fala acerca de nós amarmos os nossos inimigos, foi o que ele fez. Amém. E antes de ele ir embora, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essas marcas são exatamente essa lembrança: eu venci o mundo. Aleluia! E a gente, quando a gente aceita Jesus, a gente entra neste desafio de sermos odiados pelo mundo, das pessoas olharem para nós e dizem: não, lá está um cara estranho novamente a falar de Jesus. Estava tudo bem até ele falar esse nome aí a gente não gosta. Desculpa, mas eu não gosto dessa mensagem, eu não gosto quando você fica falando de Jesus. Eu gostava do convívio que a gente tinha, mas você fica falando de Jesus o tempo todo, essas coisas eu não gosto. Mas está bem, se não quer que eu fale de Jesus, ao menos deixe que eu o amo. Deixe que eu cuide de você. Deixa eu mostrar aquilo que Deus colocou dentro do meu coração para você. Pode ser. Porque foi isso que Paulo estava a dizer que ele fazia. Eu não vou deixar aquilo que é a minha convicção, a mensagem, aquilo que são as doutrinas, aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que são as minhas convicções, mas eu sou capaz de colocar todas as doutrinas e todas as convicções que eu tenho do lado para te amar, para cuidar de ti, para fazer-te sentir que tu estás a ser ouvido, porque tu realmente és ouvido somente por um, que é Jesus Cristo. Amém. E nós somos todos chamados para ser instrumento de Jesus na vida uns dos outros. Amém? Amém. Glória a
Aleluia. É um dia especial, não é um dia de Natal. Aleluia. Não importa se é dia 25, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Todos os dias podem ser Natal na nossa vida. Aleluia. Todos os dias que nós lembramos que Jesus, Deus se fez carne, Jesus nasceu, Jesus esteve entre nós, são dias de Natal. Amém. Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de buscar exatamente Jesus neste lugar. Aleluia. Ele está aqui. Glória a Deus. E eu não sei se no vosso coração há coisas que ainda não penetraram bem profundo, mas a palavra de Deus diz que ela, a própria palavra, ela penetra no mais íntimo de nós. E às vezes a gente até já aceitou Jesus, mas foi apenas na nossa alma. E Deus quer tocar no teu espírito, Ele quer entrar dentro do teu espírito. Amém. Porque se Deus só transformar as tuas emoções, se Ele não transformar o teu espírito, se Ele não encher o teu espírito, tu não vais ser capaz de transmitir este amor, tu não vais ser capaz de te colocar na posição dos outros, tu não vais ser capaz de entender aquilo que Deus tem para falar à tua vida. Mas que tu aceites este desafio de deixar que a palavra entre. Amém. Que aquilo que foi falado hoje que seja uma semente no teu coração, na tua vida. E que de facto tu possas deixar Deus entrar no mais íntimo do teu ser. E que tu deixes Ele reinar na tua vida. Amém. Amém. Deus ricamente abençoe, Senhor.